Hum. É... Os cão preto, você é feito de aço. Será que você tá gravando? Eu acho que já tá gravando. A gente não edita vídeo, tá, pessoal? Tá gravando. Acho que tá gravando aí, não sei não. Ok, pessoal. Tá gravando sim. O VU parece que tá. Tá gravando. Pessoal, agora é 1h54 do dia 13/5, tá, pessoal? 2026. Ó, pessoal, é, muita gente, tá, pessoal? Tá cobrando eu aqui. Mais vídeo, né, pessoal? Mas, pessoal, não dou conta não, viu, pessoal? Que eu trabalho 4 dias na empresa e 4 dias remotamente em casa, tá, pessoal? Então, enquanto eu tô aqui, eu posso fazer alguma coisa, tá, pessoal? Mas é bem puxado aí, tá? Então a gente faz o possível aqui. E muita gente, pessoal, fica me perguntando sobre programação, se vale a pena IA, e que, né? A IA tá chegando aí, não é assim não, pessoal. Esse negócio de IA é para Nutella e para quem não sabe programar, tá, pessoal? Mas para você ser um programador, você tem que correr atrás, tem que ter seu objetivo, tá, pessoal? O objetivo, a luta, a persistência e a tua carreira, tá, pessoal? Então, é, se você é um iniciante aqui no canal que ainda não me conhece, não conhece o canal, pessoal, é, já tem 35 anos que eu moro fora do Brasil, tá, pessoal? E o que que acontece quando me questionam, tá, pessoal, sobre aprender programação? Pessoal, como brasileiro, tá há 35 anos que eu moro fora do Brasil, certo? E já, ó, trabalhei nos Estados Unidos, mexi com os gringos de lá, aqui na Inglaterra, em Londres, os ingleses, português, italiano, espanhol, mexicano, do México, é, francês, e por aí vai, tá, pessoal? A gente vê o esforço da pessoa. O brasileiro, eu vou falar da nossa raça, o brasileiro, além dele ser folgado, tá? Tô falando isso, folgado. O tal de brasileiro não é todos, não. Vamos aqui abrir um parênteses. Vamos fazer um loop nos brasileiros ou um for it e vamos separar estes brasileiros, que tem brasileiro que ele é folgado. Ele não quer saber de nada, ele só quer ganhar tudo mastigadinho, engolir. Então você nunca vai ter uma carreira. E na IA, pessoal, todo mundo usando IA, blá blá, fica aí brigando com a IA. Você acha que está aprendendo a programar? Não, você está camuflando, tá, pessoal? Você está se camuflando de programador. A hora que for lá e desligar o botãozinho, sabe? Você é um perdedor, do mesmo jeito. E lembra-se, o fracasso, a derrota do perdedor é o fracasso, tá, pessoal? É desistir, desânimo, tá? E eu tenho 35 anos que moro fora do Brasil. Tive aí no Brasil 2 vezes. A última vez foi agora, o ano passado, tá, pessoal? Então você tem que lutar pelo seu objetivo. Olha aqui atrás de mim. Aqui do lado ali, diploma e certificado para todo lado, pessoal. Mas isso só porque tem isso aí
Não me torno programador não, tá, pessoal? Papel, papel. Como assim também todo mundo fala? Você abre o YouTube e tem cara que não sabe fazer um loop. Tá, pessoal? Então, muito cuidado com isso aí. Dá valor, beleza? E corre atrás, porque não é do dia para a noite, não. E assim também eu falo com meu próprio filho, cara. Eu falo com meu filho, se for lá essa geração nova hoje em dia, né? Essa geração nova de hoje em dia, se você for lá também desligar o botãozinho da internet, em 1 minuto morre tudo, tá? Então, cuidado com isso aí, tá, pessoal? Então, dá valor, persistência, ânimo sempre, dia após dia, tá? E é isso aí. Eu vou. A gente parou em que? Eu acho que foi ter quinto o último vídeo, né, pessoal? Acho que é. Bom, eu vou organizar aqui. Eu tinha abrido o meu gravador e tava gravando aí, então toquei, só fiz essa abertura aqui, tá, pessoal? E vamos começar então, vamos gravar um vídeo aí para vocês. Como eu disse, eu trabalho 4 dias na empresa e 4 em casa, remoto. E quando eu tô aqui, então, eu tiro algum tempinho aqui para postar algo aí para vocês, tá, pessoal? Então vamos lá. E eu vou ter que dar uma navegada aqui no meu servidor para me ver o que se pega por aqui. Bom, pessoal, vamos lá então. Bom, então vamos continuar aí, pessoal. A gente parou mesmo em Tkinter, né, pessoal? Que a gente criou a nossa coisa aqui, né? Ok, pessoal? Então vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma outra função. Então vou colocar aqui def. E o que a gente vai fazer aqui? Ele já reconheceu aí o coisa aí, né, pessoal? Mas eu não quero isso. Vamos criar algo ali, colocar alguns objetos. A gente está criando o que? Gerenciador de gastos, né? Não é isso que está lá em cima que a gente colocou? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um C. Vamos colocar assim, ó, C underscore. O que a gente faz, hein? Pode ser, né? Underscore, que é, no caso, como é gerenciado, então a gente pode colocar um G, não é isso? Igual ele está sugerindo ali. Eu vou colocar gastos, tá bom? Desta forma aí. Bom, então é uma função, né? Ele vai chamar self e ele já colocou aqui, como a gente colocou aqui, evento. Então eu vou deixar sem evento por enquanto, tá, pessoal? Então a gente tem aí uma função para a gente já trabalhar. O que a gente vai fazer? Eu vou deixar esse peça aí por enquanto, só para ele ficar aí, né? Então vamos criar um frame. Eu vou colocar um frame que vai ser igual tk frame e eu quero ele no meu root, né? Então self root, tá, pessoal? Desta forma aí, cuidado com a posição que você vai colocar ele, tá? Então eu quero que esta variável é igual, pegamos a nossa biblioteca, chamamos a nossa coisa, né? O frame, e passamos ele que ele vai estar no root, não é isso? Ok, bom. Então, até aí, bacana, né? Se vocês observar aqui, a gente tem o nosso formulário como root, né, pessoal? Eu expliquei isso aí em vídeos anteriores, ok? Então, tá bom. Então, a gente quer ele no root, né? Que é no nosso formulário. Dentro do nosso formulário ali, ok. Bom, eu preciso passar alguns coisas aqui, né, pessoal? Algumas configurações de cor, de padding, de localização e por aí vai. Bom, então vou fazer aqui um frame, que é a nossa variável, ponto pack, pode ser pack, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele que me preencha todo, então vai ser igual entre aspas, tá, pessoal? Eu vou colocar na posição X desta forma aí, tá, pessoal? Precisa passar mais nada desta forma. Agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso inserir ele dentro do meu formulário. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui o inner, tá, pessoal? E observe que esse
inner aqui, ele me deu ali o nome que não faz sentido aqui, eu não quero mais, eu não quero explorar mais aqui a minha variável, eu quero simplesmente que ele faça um inner, tá? Então, vou colocar aqui um inner e eu vou pedir ele que faz o ponto pack, tá, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, ele colocou, ok, eu quero que ele faça esse preenchimento do fio no X, e também agora eu vou fazer o seguinte, no padding, ele me colocou 10 e no pad, ou seja, no pad na posição X 10 e no pad na posição Y 10 também, que é de cima para baixo e nas lateral, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui no X uns 24 e aqui, por exemplo, eu vou colocar o que? Uns 28 por aí afora, para ver como que ele vai ficar. Observe que ele está dando um erro aqui, por quê? Tem que dar erro mesmo, né? Então, a gente nem pegou esse frame ainda, né? Então, Ctrl C. E vou fazer o seguinte, então, pack? Não. Eu quero o meu TTK, o meu o quê? O que eu vou colocar aí? O meu frame, né, pessoal? Eu acho que ele tinha colocado certo aquela hora e eu que boiei, né? Então, vamos chamar o nosso frame. E este frame vai receber o quê? Só que é o seguinte, né, pessoal? Como a gente vai pegar um frame, né? Observe que eu coloquei o frame e aqui eu já coloquei ele como TK e neste caso aqui é da nossa livraria, não? Então, é ttk.frame, tá, pessoal? Desta forma aí. Bom, observe aqui que aqui eu já coloquei ele como coisa também, como minúsculo, ele não é minúsculo, e sim, ele todas as vezes ele vem com maiúsculo, então tem que ter cuidado com isso daí que eu sempre falo aqui, tá, pessoal? Que o Python, a escritura do código, ele é mais fácil de entender, mas indentação, contra letra maiúscula, uppercase, né? Então é bem rígido aí. Então vocês entenderam aqui? Observe que no nosso frame, né? Observou aqui o frame? É isso mesmo. Ele até... isso gerou TTK. Vamos ver cá em cima. Isso, TTK, ok. Então pegamos o nosso frame, né? Agora sim, tá no root, né? Passamos essa dimensão que eu quero que ele faça todo o preenchimento, né? Na posição X, que vai ficar mais ou menos ali no meio, né? Como a gente pegou o padding do X e o Y, né? Então ele vai ficar mais ou menos no meio do formulário, ou seja, mais para cima ali, né? Mas porém no meio aqui do formulário, quase aqui, né? Ok, então o nosso inner, né? Então ele fez o inner pack, né? E agora eu preciso fazer o seguinte: como que eu passo ele para o meu formulário? Para que você entenda, então eu não preciso fazer preenchimento nenhum aqui. Eu tenho que chamar a minha variável que eu quero que ele apareça. Então o nosso frame, e aqui também é maiúsculo, né, pessoal? Bom, no caso, ele tem que ser maiúsculo, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente está pegando a nossa biblioteca, a classe que cria este nosso frame, tá, pessoal? Então, não esqueça disso aí, tá, pessoal? Como eu disse, tá bom? Ok, bem, tendo isso aí, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, preencher, já fizemos o nosso preenchimento. No X eu coloquei a altura e a largura que eu quero, e observe aqui que ele está dizendo aqui from numpy import ignore. Isso aqui bom, eu não vou mexer com isso aqui, eu não vou complicar vocês aí, mas ele sempre dá esses errinhos aqui, mas não é só mesmo do intérprete, tá, pessoal? É para ignorar lá. Então, se você quiser entrar aqui na coisa aqui, ir lá no JSON do coisa e ignorar isso tudo aí, então, para mim, deixa rolar, tá, pessoal? Não dá nada não. Bom, então
já temos um frame aí. Será que a gente tem esse frame aí? Tem, mas será que ele já, se eu executar, eu vou ver esse frame lá no nosso formulário? Bom, aí vem a questão, né, cara? Bom, para que a gente possa visualizar isso aí, eu não vou ver nada lá, porque eu também não tenho nada dentro dele, não passei cor e nada, mas ele tá lá, né? Vamos criar um label, só para a gente poder ver lá se ele vai aparecer lá, esse label, porque se aparecer, então tk ponto. O que eu quero, pessoal? Eu quero um label, né? Ele já colocou aí para mim. Botão, não, né? Vamos chamar o label, né? Então temos um label. Eu já chamei o inner, que eu quero que ele faça o pack, né? Então ele vai ser um inner, que eu já eu explico o que é esse inner aqui. Eu coloco um texto, gastos, pode ser. Aqui eu posso usar o grid. Tem diferença do ponto pack e do ponto grid, tá, pessoal? No caso aqui eu não preciso passar nada aqui, eu posso jogar direto pro meu ponto pack aqui, tá, pessoal? Que a gente já tá usando o ponto pack, né? Então tá legal aí desta forma aí, correto? Ok, bom, vamos entender que a diferença de inner, de pack, o ponto pack, ele tem uma função. Ele é simplesmente diferente do grid. Por quê? Porque o pack, vamos por sequência. O pack, ele simplesmente ele faz o gerenciar, ele faz o display automaticamente do widget, né? Então, para você entender isso aí, é bom você ler a documentação, certo? Bom, mas rapidão aqui é o seguinte, certo? Então, quais são as diferenças aí? Eita, aqui. Então, quais são as diferenças? O ponto PEG, tá, pessoal? É um para você entender de novo, ele é simplesmente um gerenciador, né, do layout ali do Tkinter, tá? Então, ele do widget, né? Então, ele pega ele e localiza automaticamente. Se você for usar o ponto grid, aí sim você vai criar um grid, você vai ter que usar o row e a coluna para você posicionar ele manualmente, tá? Agora quando é o ponto pack, ele vai automaticamente, mas mais ou menos é assim. Então é importante que você lê a documentação, tá, pessoal? E o inner ali, ele é simplesmente, né, para fazer o display do nosso frame. Basicamente isso aí, tá, pessoal? Então, já temos aí o nosso label. Bom, então, pessoal, eu trabalho com... eu tenho o telefone, fica do lado aqui também. De vez em quando eu dou pausa, tá, pessoal? Para atender dois aqui, então... a gente tem que dar atenção aqui também. Ok, bom, pessoal. Então a gente criou aqui a nossa função, né, para a gente poder trazer aqui os nossos trazer nossas informações. Por exemplo, temos um label e simplesmente um frame aí, né? A gente precisa de cores, né? A gente ficar colocando cores muito aqui, a gente pode criar uma folha de estilo também, tá, pessoal? Styles, tá? Por exemplo, se eu vir aqui em assets, tá, pessoal? E criar aqui, por exemplo, um styles, né? Desta forma aí. E colocar, por exemplo, .py. E a gente fazer o seguinte... eu acho que eu tenho alguns aqui no meu servidor. Eu vou procurar aqui, pessoal, e vou pôr uma aqui. Depois a gente programa eles. Então, pessoal, já organizei aqui um CSS aqui rapidinho para a gente, mas a princípio, tá, pessoal? Só aqui mesmo. Depois a gente vai chamar algumas funções, mas tá aí, tá? Eu já aproveitei, pessoal, e já coloquei aqui tamanho na nossa janela, ou seja, melhorei aqui a estrutura aqui e deixei também já
comentado aqui para vocês. Então, o que eu fiz aqui? Lembra quando a gente executava o nosso projeto, o formulário sempre aparecia aqui na esquerda, aqui eu coloquei ele no meio agora, então simplesmente eu só esqueci de colocar aqui para ele não abrir, mas eu já expliquei no vídeo anterior, então vocês colocam aí. Bom, o que eu fiz aqui, pessoal? Simplesmente atribuí a largura e a altura que eu quero desse formulário e passei aqui a nossa cor, já mostrei sobre isso aí, peguei as minhas variáveis, tá? E coloquei um root.info, tá? O in de info, como que eu explico em português? É o inf screen wide, é lá, para que você entenda. Eu estou aí passando a altura, atribuindo a altura e a largura nas nossas variáveis. Então, criei uma largura como 600, altura como 600. Agora eu tenho que pegar essa largura da tela, certo? Então, crio uma variável e atribuo, chamo a minha função que vai gerenciar este tamanho, tanto da altura e da largura. E aqui eu simplesmente pego o meu x, no caso a variável, e atribuo a minha largura, a minha altura e divido por 2 com este valor aqui, tá, pessoal? Então, ele vai ficar aí no tamanho que a gente especificou lá. Aqui a gente passa a geometria dele, eu já expliquei sobre isso aqui, pegando a nossa largura, beleza? E passamos aqui a altura também, apontando na nossa divisão aqui. Então a gente pega a altura, a largura, dividimos pelo 600 lá e dá este nosso resultado aí, beleza? Então, basicamente, isso aí, nada de interessante aqui até então, né, pessoal? Então, bacana. Bom, então, não tem nada aqui demais. Vamos começar a trabalhar esse nosso CSS. Até então, a gente já tem um label aqui que a gente colocou, né, pessoal? Cadê ele? Tá aqui, né? A gente precisa verificar este label lá, né? Então, se a gente imaginar, a gente já tem um estilo aqui. Observe que eu já criei a nossa função, né, pessoal? Aplicar styles, né, que são esses nossos estilos aí que a gente vai colocar na nossa página, né? E o que a gente vai fazer? Simplesmente chamar, né, pessoal? Lembra que a gente tem a nossa coisa aqui, a gente tem a nossa interface, né, no caso aqui, que eu expliquei no vídeo anterior, que aqui a gente está com a nossa interface, a gente colocar tudo aqui e a gente chama no nosso main aqui, né? Então, basicamente isso aí. Como que eu faço para poder chamar isso aí? Eu vou dizer que from, né? From, porque qual é a nossa coisa, né, pessoal? Lembra lá que a gente tem que chamar a nossa pasta, né? A gente está lá dentro de assets, não é isso? Assets, lembra disso, pessoal? E lá dentro a gente tem alguma coisa lá que a gente criou. Se a gente vir aqui, ó, e observar, a gente tem a nossa assets, não é isso? Então, vou aceitar ali como ele colocou ali. E eu vou importar o que, pessoal? Eu tenho que fazer esta importação, né? Então, sempre a gente tem que fazer o seguinte. Entramos dentro da nossa assets, só que lá eu quero o ponto, temos lá os nossos styles e vamos importar o que? Aplicar styles, não é, pessoal? Que é o nosso coisa, né? Então quero importar esta nossa primeira classe aqui que está chamando o nosso tema de user, né? O nosso theme de user, correto? Então já estamos tendo acesso a este nosso arquivo. Agora, como que eu faço para me poder atribuir isso aí? Se a gente vir aqui, a gente tem o nosso frame, não tem isso? Lembra que a gente colocou aqui? Então, eu vou fazer com isso aqui. A gente pode aplicar da seguinte forma. Eu posso chamar ele tanto acima ou como embaixo, mas eis a questão. A gente já tem o nosso self aqui, ó, criar menu, tá aqui, não é isso? Lembra que a gente fez em vídeos anteriores? Então a gente pode simplesmente fazer isso aí. Vamos vir aqui, vamos pedir,
ele já me deu aí. Vamos chamar um self aqui, e este self vai ser o seguinte, ele vai ser, vamos pôr aqui, self root, e temos o nosso título, né? Ele chamou o nosso, a nossa coisa aí, mas eis a questão. Deixa eu ir modificando aqui para vocês ver o procedimento. Então, self, quando eu digo self, eu estou dizendo aquele objeto mesmo ali. Então, qual é o objeto que a gente vai chamar? Lembra que a gente tem lá o nosso style, não é, pessoal? Então, vamos chamar o nosso style. E qual é o nosso style? Ele colocou correto aí? Não quero estar agora. Vamos entender aqui. Então, meu ponto style vai receber o que? Eu vou simplesmente colocar, ele vai ser igual a o que? TTK, para a gente ter acesso, ponto style. Chamamos a nossa função. E agora, aonde eu quero mostrar isso aí, pessoal? Lembra que a gente tem lá o nosso self.root, não é isso? Que é na minha raiz, vamos dizer assim, como você queira entender isto aqui, beleza? Então, basicamente, isto aí. Bom, o que a gente tem que fazer também é não esquecer, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui simplesmente a gente atribuiu, né? Então, eu preciso passar agora esta nossa variável como o que? Aplicar ela, né? Então, qual é a sequência aqui? Então, vamos chamar a nossa aplicar styles, não é isso? Que é o nosso coisa lá, lembra disso aí? Então, chamamos ele e eu passo ele aqui, faça um self o que? Style, né, pessoal? Para ele poder carregar na nossa raiz. Vamos ver se isso aí vai funcionar. Se eu vim aqui e executar, não deu nada aqui, né? Ok, por quê? Porque a gente tem o seguinte, a gente importou, né? Ok, lá em assets, ponto, os nossos estilos, né? Basicamente está aí, né? Vamos ver aqui, importamos, ok? Vamos chamar o nosso, o nossos... o nosso estilo aqui, por exemplo, eu coloquei background, tá, pessoal? Para o nosso frame principal, a gente vai ter o nosso header também. Então, isso aqui são tudo coisa que eu fiz aqui rapidão. Então, a gente vai simplesmente chamar as nossas funções, né? Então, a minha função, aplicar o estilo. Qual vai ser esse estilo? De usuário aqui, ó. Então, eu posso usar ele tanto no meu main frame, como também no meu header, tá? Então, isso aí a gente vai colocando aqui, vocês vão verificando isso aí. Bom, então, aqui, logo depois do nosso, da configuração do nosso estilo, né? A gente pode fazer o seguinte, antes de chamar o nosso criar menu, a gente pode carregar isso aí, né? Então, observe que a gente tem a nossa criar menu, certo, pessoal? Então, não confunda essas chamadas aqui, como eu estou chamando a nossa função, ó, ela está criada logo abaixo, assim como a de gastos e a de sair, por aí vai. A gente já explicou isso aqui, chamamos os nossos comandos. Isso está no vídeo anterior, então não perca esses vídeos aí. Então, no caso aqui, a gente tem o seguinte, a gente criou aqui a nossa menu, né? Então, aonde eu quero que este estilo seja chamado. Observe que eu tenho o meu self root, não é isso? Aonde a gente faz o nosso inner aqui embaixo. Então, eu já tenho esta nossa função também, que eu tenho o meu frame e estou aqui fazendo o pack dele. Então, a gente tem um label lá dentro e eu quero que este nosso frame aqui, se você observar aqui, ó, o nosso self frame, ele tá logo acima aqui, né? Eu modificar aqui a nossa coisa, eu chamei ele aqui também, ó, ele tá aqui, a especificação deste nosso frame. Então, tá aí, bacana. Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente no meu self frame, eu quero que ele tenha um estilo. Qual é esse estilo? Lembra lá então que eu tenho que chamar o meu style, e este style vai ser o que? O meu main frame. Então, observe aqui qual é o nosso... Cadê o nosso estilo? Aqui. Então, cadê? Aqui. Qual é o nosso...
a nossa variável que a gente está chamando, o nosso main, né, frame. Qual é o background dele? É a nossa BG main. Qual que é a nossa BG main? Esta nossa simples aqui. Então agora ele vai ter essa nossa cor aqui e não a nossa green lá, né? Green misturado com azul, que é o hover, né? Então a gente modificou aí. Será que isso funciona? Não sei, a gente vai verificar, né? Vamos chamar também a nossa head. Observe aqui, ó, que a gente tem uma aqui que chama head, que é o cabeçalho lá também que eu quero fazer. Como a gente vai fazer isso aí? Observe aqui que a gente tem o nosso gasto, né? Ok, perfeito. Ele não vai ficar legal porque aqui a gente está chamando o nosso gasto, né? Então vamos dar um contra, pode ser, né? Um Ctrl X para tirar, né? Pode, né, pessoal? Vamos dar um contra o X aqui e vamos fazer o seguinte, vamos pôr ele então no nosso principal, né, que é o nosso TTK. Então no nosso self root, né, vamos simplesmente colocar ele aqui então. Ok, neste caso aí eu também posso fazer o seguinte, cara, como a gente está colocando label aqui, né, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode melhorar isso aqui, pessoal, porque a gente tem um menu, a gente precisa de um cabeçalho, né? O menu a gente já fez lá. Vamos colocar um cabeçalho lá com esses títulos também, né? Pode ser, né, cara? Então fazer assim, vamos colocar assim o cabeçalho, né, da nossa aplicação. Ok, vamos ter um cabeçalho lá para a gente atribuir alguns coisas ali, campos, para a gente poder inserir alguns dados e jogar para o banco de dados já, né? Então vou deixar desse jeito aí, selfie. A gente pode deixar aqui mesmo, né? Então como eu criei lá, aproveitei o código que eu tenho lá do CSS aqui, a gente tem aqui um cabeçalho, né? Então já a gente vai ir adaptando agora, né, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, ele vai ter o frame mesmo, self frame, ok? E vamos chamar então um estilo, né? Então nosso style vai receber o que? O header frame, ok? Tá bom aí. Eu vou tirar isso daqui, não tem necessidade. Então vai fazer o pack, ok? Já expliquei sobre isso daqui. A gente tem um label, né, que está pegando o inner e temos aqui o ponto pack dele, né? Então a gente tem uma variável aqui que também são os títulos, né? Então posso usar isso aqui também, ó, que eu já deixei configurado aqui. E a gente vai fazer o seguinte, depois do pack aqui, tá, pessoal? Ou do título aqui, a gente simplesmente dentro ainda ou seja, fora das aspas, a gente coloca aqui e chama ele também desta forma aí. Só que aqui, né, pessoal, ele entra o estilo, né, entre as aspas aqui. Então vamos fazer o seguinte, aspas dupla play e o nosso style vai receber o seguinte igual a ele, né? Então se a gente vir aqui e executar, a gente ainda não tem nada, né? Vamos ver aqui o que ele tá. A gente chamou? Não, né? A gente não chamou a nossa função também. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C e logo acima aqui, observe que a gente tem o nosso self, né, pessoal? Então eu vou colocar aqui self ponto que chamamos o nosso cabeçalho, né? Ok, vamos verificar agora se ele vai funcionar. Parece que deu um erro, né? Ok, então inter é inner, né? Vamos ver o que a gente colocou errado aqui. Cadê inner? Aonde? Inner. Nosso pack. Ok. E está dizendo que na linha 55, inner. Cabeça. Ah, ok. Ah, tá. Como a gente está atribuindo, né, pessoal? Então, observe aqui que
aqui, que é o seguinte. Como a gente está atribuindo o nosso frame, a gente está criando um frame, aqui não é ponto, aqui sim é igual, tá, pessoal? É a variável que a gente está atribuindo, né? Então vamos verificar aqui novamente e já tem aí, ó, gastos, né? Ok. Então observe que a gente tem um cabeçalho aqui já e tá aí, né? Agora a gente pode também manipular isso aqui, né? Ok, então, o que eu vou fazer aqui? A gente pode abranger todo o nosso cabeçalho. Bom, se observar, a gente tem o padding, né, no pad Y e no pad X, tá 24 e 28, é o que ele está mostrando aqui para nós. Observe aqui, ó. Então tem uma beirada aqui, vamos expandir ele. Então, observe que ele tem beirada aqui em cima, embaixo e nos cantos, né? Então eu quero que ele me ocupa isso tudo aqui. Como a gente faz aí? É só colocar aqui, pessoal, iPad desta forma aqui, põe i desta forma e aqui o i também. Então ele ocupa todo o nosso campo. Observo aí que ficou legal agora, né? Então, bacana. Aí já temos um menu, né, pessoal? Já temos aqui um título, né? Esse título aqui também ele pode ficar centralizado. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode então a gente pode então fazer o seguinte, a gente pode então para colocar ele centralizado, ok? Podemos simplesmente colocar um pack, então, no label, né? A gente pode adicionar o pack e o anchor, né, pessoal? Então, o que a gente faz aqui? A gente já tem o texto, né? Temos o estilo que a gente pegou. Então, simplesmente vou colocar aqui, ó. No caso aqui, se quiser colocar fonte ou outra coisa, pode. Então, eu vou colocar aqui um anchor. E este anchor vai ser igual no center, né? Então, para ele ficar no center, agora eu faço o meu pack e pego este fio dele aqui, ó. Então, Ctrl C e Ctrl V, né? Vamos verificar se vai funcionar. Ainda não, né? Tá lá, ó. Mas então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Então, ele vai pegar isto aqui, que é todo o acoplamento dele no nosso label. E vamos... Ok, pessoal. Aproveitei aqui e dei uma pausa para eu poder testar, tá? Porque ficar aqui testando fica para lá, para cá e até a gente chegar em uma posição, então o vídeo fica muito longo aí. Então, simplesmente não modifiquei nada aqui, mesma coisa. Eu só coloquei aqui, pessoal, o nosso pack propagate. O que significa isso aí? Ele significa que ele é a gente deixou ele como falso para ele como assim, como é que fala shrink em português? Impede o frame de como é murchar ou encolher, ou sei lá. Vamos supor, nosso frame é assim, então ele não fica assim, certo? Então deixei ele como falso. E aqui eu simplesmente coloquei o style, chamei o style, o anchor no center, né, para ele ficar no centro, e coloquei um pack fill, então ele vai preencher de cima para baixo, de baixo para cima, centralizando o nosso texto, e um expand true também para ele poder expandir por completo. Tá aí, simplesmente está aí. Então ficou desta forma aqui, né? Então bacana. Tá aí, pessoal. Então bacana, já temos aí a nossa primeira o nosso primeiro label aí, né? O nosso primeiro objeto. Já estamos pegando aqui as nossas coisas, né? Vamos mudar aquele azul ali. Se a gente vir aqui
e modificar ele por aqui afora, então vamos aceitar aqui, ele já vai modificar ali também. E agora você viu ali, ó. Então agora você coloca da forma que queira esta configuração de cor, tá pessoal? Tô fazendo aqui de qualquer jeito para vocês entenderem isso aí, beleza pessoal? Então já é hora da gente terminar aí. Eu vou deixar esse vídeo aqui e a gente volta com outro pra gente continuar, tá beleza? Um abraço. Tchau, tchau.